Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Maravilha, né, irmãos? Está na casa do Senhor. Aleluia. No culto como esse, a gente entende o que disse Davi, né? Quando ele disse: mais vale um dia na casa do Senhor do que em outras partes 1000. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 14. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 14. Louvado seja Deus. A leitura que vamos fazer nesta noite, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13 até o 21. Glória a Deus. Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, do 13 ao 21. Eu vou ler um versículo, irmãos, o seguinte: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes e, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós lemos essa palavra que fala da primeira multiplicação dos pães. Glórias a Deus. 5 pães e 2 peixes. Glórias a Deus. Nós lemos essa palavra. Começamos a meditar, irmãos, nesse fato, porque daqui nós tiramos alguns pensamentos importantes que falam sobre missões, que o culto é de missões, né? E nosso objetivo é falar sobre missões, né? O envio de nosso Senhor Jesus Cristo à igreja, porque a igreja ela foi comissionada pelo Senhor, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo. O que não crê já está condenado, né? Então, essa é a comissão, essa é a ordenança que o Senhor Jesus Cristo deu para toda a sua igreja. Louvado seja Deus. E, irmãos, nós encontramos passagens que são figuras dessa missão, né? Evangelizar, ganhar as almas. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, existem figuras, né? Quer dizer, o que é uma figura? É algo que representa algo, uma palavra, uma passagem, né? Que fala de alguma doutrina, né? Como por exemplo o sangue foi passado nos umbrais das portas, né? Lá no Egito, o símbolo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, cordeiros que eram sacrificados, o símbolo de Jesus. Louvado seja Deus. A lâmpada, né? O candelabro que havia
lá no santuário, tem a sua figura, simbolizando o Espírito Santo. 7 lâmpadas, porque fala dos 7 Espíritos de Deus. Então, várias coisas, né, que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que são figuras das coisas espirituais, das coisas que estão lá no céu. Louvado seja Deus, a qual, né, Deus mostrou a Moisés, e Moisés deu o modelo para os artífices, e eles fizeram, e inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, eles fizeram conforme o modelo daquilo que Deus mostrou para Moisés. Glórias a Deus. E passagens também, né, que são figuras das obras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós encontramos essas verdades na Bíblia Sagrada, a confirmação da palavra. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse, né, que dele estava escrito na lei e nos profetas. Louvado seja Deus, porque na lei e nos profetas e também nos salmos nós encontramos a figura, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo ali revelada, a sua obra. Louvado seja Deus. Então a Bíblia, meus irmãos, é algo assim muito maravilhoso, é um pacote muito bem fechado, né? Ela se confirma, a palavra de Deus, ela se cumpre, né? E o Senhor mesmo diz que Ele revela o fim desde o princípio. Glórias a Deus, isso é maravilhoso. E quando fala de missões, meus irmãos, nós lemos essa passagem, encontramos aqui uma figura, desta obra de missões. Nosso Senhor Jesus Cristo ainda não havia ainda edificado a igreja, né? Inaugurado a igreja. A igreja foi primeiramente anunciada, né, quando o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glórias a Deus. Ali já começou a ser revelado esta obra, né, esse propósito de Deus de edificar a igreja. Aleluia. Porque a salvação vinha dos judeus. O Senhor Jesus Cristo disse isso para a mulher samaritana. Mas Ele lhe disse: é chegada a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ali o Senhor já começou, irmãos, dá uma dica, né? Porque se Ele disse que a salvação é para os judeus, mas é chegada a hora e agora é, quer dizer, Ele está falando de que haveria o quê? Uma mudança, que a partir da sua vinda a este mundo, a sua vitória, a sua morte e ressurreição, aleluia, e consequentemente também cooperando com isso, a rejeição dos judeus, confirma-se aquilo que a palavra do Senhor nos diz, aleluia: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, quer dizer, a igreja, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia. Então, irmãos, quando o Senhor subiu ao céu, Ele, antes de subir, Ele deixou essa ordenança para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Glórias a Deus. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja Deus. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Aleluia. Essa é a promessa. O Senhor ainda disse: estarei convosco. Então, irmãos, essa missão foi dada à igreja, e durante esses 2000 anos a igreja tem feito a obra. Glórias a Deus, nos 4 cantos da terra. E isso, irmãos, é algo que nós devemos estar atento à obra do Senhor, o evangelismo. Glórias a Deus, porque isso, irmão, é algo que Deus quer que toda a igreja faça, né? Louvado seja Deus. Testemunhar, uns no ar livre, outros podem ser no trabalho, né? No meio dos parentes, porque o Senhor diz primeiramente: ficar em Jerusalém até do alto ser revestido de poder, mas e por todo mundo. Primeiramente Ele disse, primeiramente em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Glórias a Deus. E foi o que aconteceu, começando em Jerusalém, foi para Samaria e depois até os confins da terra. Glórias a Deus. Aleluia. Então, irmãos, essa obra, a obra da evangelização, aleluia, é importante,
importantíssima, porque é a obra maior. E nessa passagem, irmão, nós encontramos uma figura disto. Aleluia. Como funciona, né, a evangelização? A igreja sai com sabedoria humana? A igreja vai a este mundo levar uma nova religião? Não, não é isto. É levar o evangelho que faz a diferença, o evangelho que transforma, o evangelho que liberta. Glórias a Deus. O apóstolo São Paulo diz, né, à igreja, que ele não veio com palavras persuasivas, mas com demonstração de poder. Essa demonstração de poder através da palavra, do ensino e dos sinais. Glórias a Deus. Então Paulo não veio com palavras persuasivas, tentando convencer. Não, irmão, quem convence é o Espírito Santo. E Deus usava Paulo para ensinar, usava Paulo para pregar, aleluia, e também com sinais, os sinais que se seguiam, né? Aleluia. Então Paulo ali pregava a palavra, as pessoas se convertiam, Paulo passava a ensinar, aleluia, e quando orava os sinais aconteciam. Assim foi com Pedro, Tiago, né, João, os apóstolos, né, todos eles foram instrumentos de Deus, foram chamados, enviados, e o Senhor disse: eis que vos enviei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E é o que tem acontecido pelo poder de Deus, porque de nós, irmãos, aleluia, não há nada, não temos nada. Aí nós vamos ver isso nessa passagem, que nós não temos nada, aleluia, mas nosso Deus tem muito e para nos dar. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Ele mesmo disse: eis que vos dou poder, aleluia. E aqui, irmão, diz aqui a palavra do Senhor no versículo 14: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias a comprarem comida para si. Então, irmão, primeiramente o quadro era este: eles estavam no lugar deserto, aleluia, e diz aqui a palavra do Senhor, que o Senhor curou os enfermos, pregou a palavra. E quando chegou a tarde, irmãos, os discípulos disseram: Senhor, despede a multidão para que eles saiam aí pelas cidades comprando comida, porque com certeza o dia inteiro já estavam com fome. Louvado seja Deus. No outro evangelho diz: para que eles não desfaleçam no caminho. Aleluia. E o Senhor disse para eles: dai vós a eles de comer. E surpreendeu os discípulos. Primeiramente, irmão, nós encontramos aqui o que diz no versículo 15, que o lugar era deserto e a hora avançada. Glórias a Deus. Esse é um dos aspectos, meus queridos, que nos deve chamar a atenção a todo aquele que é chamado para a obra de Deus, para a obra do evangelismo. Entender, irmãos, que esse lugar, o mundo, ele é deserto e a hora está avançada. Antes do arrebatamento da igreja, irmãos, aleluia, nós podemos constatar que o mundo, né, está cada vez mais distante de Deus. Cada vez mais vai crescendo religiões, vai crescendo grupos religiosos, né? E, irmão, conforme está já predito na palavra do Senhor, viriam tempos difíceis, tempos trabalhosos. E aquele que tem o entendimento da necessidade de evangelizar, ele entende que este mundo, ele está deserto. O deserto é um símbolo, meus queridos, de aridez, falta de água, falta de comida. Deserto. E espiritualmente falando, irmãos, o mundo está um deserto. Aleluia, pela falta do verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Assim como aquela multidão ouviu ali a pregação do Senhor e foram curados, mas quando chegou a tarde, irmão, aleluia, veio a fome, e estando no lugar deserto,
diz aqui a palavra do Senhor, os discípulos disseram: Senhor, dispensa a multidão, porque o lugar aqui é deserto, e também a hora é avançada. Aleluia. Lugar deserto, meus queridos, nos fala da situação espiritual deste mundo. Lugar deserto. O mundo, aleluia, está, meus queridos, de um lado, querendo cada vez mais rejeitar a palavra, mas interiormente os homens estão vazios. Os homens estão, meus queridos, aleluia, sentindo um vazio no seu coração. Está aí os suicídios, está aí, meus queridos, as contendas, as divisões, o desentendimento. O que é isso? É o homem extravasando a sua insatisfação, né? E essa insatisfação, ela é interior, né? E isso está, meus queridos, acontecendo nos 4 cantos da terra. Os homens insatisfeitos, porque na verdade o homem é um eterno insatisfeito, né? Na verdade, mas sem Deus é muito mais. Por quê? Porque não tem, meus queridos, o conhecimento da verdade, não tem, aleluia, o conhecimento da salvação. A humanidade vive inquieta, vive nesse deserto espiritual. Os homens vão de um lado para o outro, procurando algo que venha a suprir o seu vazio, né? Uns procuram nas ideologias deste mundo, outros procuram na filosofia, outros procuram nos partidos políticos, outros, meus queridos irmãos, abraçam ideologias, né, para tentar ajudar o próximo. Outros entram em ONGs, né, que se envolvem com proteção da natureza. Então os homens, irmãos, estão procurando alguma coisa que venha a ocupar o vazio do seu coração, mas essas coisas não suprem. Por quê? Porque são apenas coisas humanas, são apenas coisas, aleluia, que na verdade até tem um pouco de utilidade, né? Ajuda em alguma coisa, mas não é a solução, porque a solução para este mundo, meus queridos irmãos, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos grandes religiosos que já teve nesse mundo, né? Gandhi, né? Que os indianos tinham ele como sendo um grande profeta, né? Uma certa vez deram um exemplar da Bíblia Sagrada para ele, e ele, ao ler o Sermão da Montanha que nosso Senhor Jesus Cristo pregou, ele, ao terminar de ler, ele disse: aqui está a solução para a humanidade. Glórias a Deus. Mas apenas um reconhecimento, né? Mas falou uma grande verdade. Mas o mundo, irmão, aleluia, não quer isto, aleluia, e o mundo continua procurando os seus próprios caminhos, aleluia. Mas de outro lado, interiormente, o ser humano individualmente sente esse vazio, que há algo faltando, e esse algo é a presença de Deus na vida do homem. Glórias a Deus. Por isso a igreja, meus queridos, deve valorizar, aleluia, a cada dia esta tão grande salvação. Porque, meus queridos irmãos, o apóstolo São Paulo mesmo diz: como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Aleluia. E mesmo conhecendo, alguns desprezam, mas a igreja, meus queridos irmãos, que está militando, que está pregando a palavra, sabe do valor da salvação, não despreza, muito pelo contrário, ela vai, aleluia, porque sabe o Deus que ela serve, ela sabe que conhece a verdade, e a palavra do Senhor nos diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o crente liberto, ele sabe, aleluia, que é necessário pregar a palavra de Deus, ele quer compartilhar, aleluia, dessa tão grande salvação. Ele quer ouvir a voz do Espírito Santo, e a voz do Espírito Santo impulsiona o crente a pregar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o tempo que nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, aleluia, esse mundo é um deserto, a hora já está avançada, porque a dispensação da graça está acabando, a trombeta está para soar, aleluia, Jesus virá buscar a sua igreja, aleluia, o tempo está se findando. Então, meus queridos, devemos aproveitar e pregar essa palavra, a trabalhar enquanto é dia, disse o Senhor Jesus Cristo, porque a noite vem em que ninguém poderá, aleluia, poderá trabalhar. Aqui os discípulos disseram: mestre, já é tarde, já está anoitecendo, aleluia, e Jesus disse: dai vós a eles o que comer, aleluia. E alguém disse: mas mestre, como é que nem com 200 dinheiro, né, aleluia, podemos comprar comida para tantos? E o Senhor perguntou: o que é que vocês têm?
Alguém tem alguma coisa aqui? Tem 5 pães e 2 peixes. E aqui diz a palavra do Senhor, irmãos, que Ele dividiu, né, os pães, com certeza também os peixes, e deu aos discípulos. Pelo que entendemos aqui, pegaram 12 cestos, e Ele dividiu com os 12 e mandou que alimentasse a multidão. Aleluia. Eu creio que os discípulos devem ter ficado, pelo menos no começo, meio preocupados, né? Porque já era comida para um, no máximo, com boa vontade, dividia para 2 pessoas. Jesus ainda dividiu um pouco para cada cesto. Mas, irmãos, quando os primeiros começaram a pegar, aleluia, aquilo foi multiplicando. Alguém pegava um pedaço do pão, aleluia, e aparecia mais. O povo ia botando a mão e tirava, e vinha mais, e vinha mais, e vinha mais. Irmãos, assim é a palavra de Deus na vida do crente. Aleluia, ela é abundante. Porque Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então, irmão, aleluia, nós bebemos um tanto desta água, aleluia. Nós tomamos um tanto desta água, mas ela se faz em nós uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então o crente bebe, aleluia, desta água, e quando ele abre a boca, sai uma fonte, um manancial de águas para anunciar este evangelho, esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Jeremias disse: sou uma criança. Eu disse: não, abre a boca, aleluia, entrega o que eu te dou. E conforme ele ia recebendo de Deus, ele ia transmitindo. Assim também é a igreja, meus queridos irmãos. Nós abrimos a nossa boca, aleluia, para falar do evangelho, e a palavra vem, a palavra que vai de encontro à necessidade daquele que está ouvindo, é a palavra da revelação, aleluia, é a palavra que transforma. E quando nós vamos, aleluia, transmitindo essa palavra, ela vai se multiplicando em nossos corações, vai se multiplicando em nossa boca, e muitas vezes nós falamos do evangelho, louvado seja Deus, e vai de encontro à necessidade daquela pessoa. Aquela pessoa ouve esse evangelho, aleluia, aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Isso não aceita naquela hora, mas aquela palavra fica ali remoendo no seu coração, porque a palavra, meus queridos irmãos, ela é confirmada pelo Espírito Santo, o Espírito, aleluia, que dá ao homem o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então nós devemos, meus queridos irmãos, fazer como fez aqueles discípulos, aleluia. Com certeza, quando eles olharam na primeira vista, era pouquinho, era impossível, mas eles foram segundo a ordem do Senhor, aleluia, assim como Pedro fez, quando o Senhor disse: Pedro, pegaste alguma coisa? Não, não pegamos nada, aleluia. O Senhor lança a rede, aleluia. O que ele disse? Senhor, segundo a tua palavra, porque Pedro sabia, irmão, tinha certeza que não tinha peixe. Ele havia passado, ele tinha experiência que não tinha peixe, os peixes não estavam mais ali, os cardumes foram para outro lugar. Ele já tinha terminado de passar com a rede, não veio nada, mas Pedro disse: segundo a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele jogou e puxou, irmão, aleluia, a palavra só não diz que Pedro disse: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou homem pecador, aleluia. Pedro reconheceu que ali estava o Senhor, que é dono dos céus e da terra, aquele que criou o mar, criou os peixes, aleluia. E quando ele manda, pode fazer, que vai dar certo. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, no mesma fé foram aqueles discípulos levar a multidão o pouquinho que eles tinham, glórias a Deus. Mas aquele pouquinho que eles tinham, o Senhor multiplicou, e cada um daqueles discípulos alimentaram uma parte daquela multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também nós, irmãos, se nós formos, aleluia, fazer a obra do Senhor, se você acha e tem pouquinho, e na verdade todo crente deve achar que tem pouquinho, porque crente começa a achar que tem muito, a coisa vai ficar difícil, né? Mas quando o crente acha que tem pouquinho, meus queridos irmãos, é sinal que ele está contando com o poder de Deus. Não é verdade? Aleluia. Ele está contando com o poder de Deus, sabendo que é Deus que faz, que de nós, meus queridos irmãos, não temos nada, mas quando nós vamos, aleluia, nós vamos confiando que o nosso Deus há de multiplicar o nosso pouquinho. Aleluia. Se alguém, já irmão, não sei pregar, vai.
eu não sei falar. Jeremias também não sabia. Vai, aleluia, vai que o Senhor vai colocar as palavras na tua boca. Deus vai te usar, Deus vai multiplicar, porque, meus queridos irmãos, uma coisa é certa, aleluia, para o crente que quer fazer a obra do Senhor, que quer receber de Deus as virtudes dos altos céus, os dons espirituais, aleluia, ser um vaso de honra na casa do Senhor, ser usado por Deus, aleluia, você tem que ir, irmão. Se você, aleluia, recebe um pouquinho de Jesus, olha ali e faz como aquele que recebeu um talento, vai em terra, irmão, você nunca vai ver nada acontecer, nunca vai ter experiência com Deus, vai ser aquela vida ali, parada, aquela coisa estagnada. Mas quando, meus queridos irmãos, os discípulos receberam do Senhor, eles foram com confiança, aí eles foram diante da multidão e eles começaram a ver, meus queridos irmãos, aleluia, um grande milagre acontecendo. Imagina um discípulo daquele, com aquele pedaço de pão e talvez um pedacinho de peixe, quando chegou ali que o primeiro pegou, aleluia, e o segundo, e depois o terceiro, e não parava de sair. Meus queridos irmãos, é assim, aleluia, o poder de Deus não tem fim. O poder de Deus, meus queridos irmãos, aleluia, ele é dinâmico na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. É algo dinâmico, é algo que, aleluia, cresce, é algo que multiplica. Louvado seja Deus. Quanto mais o crente faz, mais Deus usa para fazer. Quanto mais o crente fala, mais Deus dá para ele falar. Quando a gente pensa que acabou, Deus dá mais. Quando a gente pensa que não, já esgotou por hoje, Deus dá mais. Por quê, meus queridos irmãos? O nosso Deus é aquele que confirma, aleluia, algo que ele disse. O que é? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se o Senhor está conosco, irmão, não vai faltar milagre, não vai faltar palavra, não vai faltar, meus queridos irmãos, ânimo, não vai faltar vontade de fazer a obra do Senhor, não vai faltar ânimo para estar na casa do Senhor, não vai faltar ânimo para ler a palavra, não vai faltar confiança na hora de orar por um enfermo, aleluia, não vai faltar nada, porque o nosso Deus é aquele que usa, louvado seja Deus, aquele que se dispõe a ir. E os discípulos foram e viram um milagre. Irmão, se você quer ver milagre na tua vida, vá, faz o que Deus está te chamando e Deus vai confirmar a obra. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então o lugar é deserto, o mundo, aleluia, a hora é avançada, o tempo que nós estamos vivendo, aleluia. E o Senhor disse que era, versículo 16, Jesus, porém, lhes disse, não é mistério que vão, quer dizer, não era importante que eles fossem sem receber o que comer. Glórias a Deus. Então não podemos deixar de pregar a palavra. Versículo 17, então eles lhes disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O que Jesus disse? Trazei-me aqui. Louvado seja Deus, aleluia. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Glórias a Deus. Então ele partiu o pão, aleluia, e mandou que os discípulos fossem até a multidão. E a multidão se alimentou, 5.000 homens, aleluia, fora mulheres e crianças. Alguns teólogos, fazendo uma conta, disseram que em torno de 10.000 pessoas. E se tinha 5.000 homens, então mulheres, mais ou menos, geralmente tem mais mulher do que homem, não é isso? Pelo menos na estatística, aí, por aí diz que existe mais mulher do que homem, Então, baseado nisso, vamos dizer que tinha lá pelo menos a mesma quantidade de mulheres, fora criança. Então, mais de 10.000, eu creio que não está sendo nenhum exagero, não. Aleluia. Mas se tivesse 20.000, todos comeriam. Se tivesse 50.000, todos comeriam. E se tivesse 1 milhão, todos comeriam, porque o poder de Deus, irmão, é infinito, aleluia, não tem limite, glórias a Deus, aleluia. Quando nós vemos uma pessoa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, ali é o poder do sangue de Jesus Cristo que está purificando o pecado daquela pessoa. Mas se 100 aceitarem a Jesus, ao mesmo tempo, tenha certeza que todos serão lavados e redimidos
pelo sangue de Jesus. Se for 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, todos serão. Se for 1 bilhão, e se a humanidade toda levantasse as mãos e aceitasse o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, será que ia ficar difícil para Jesus? Não, irmão, pode ter certeza disso. Todos seriam lavados, redimidos e purificados pelo sangue do Cordeiro. Por isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. Então, irmão, não tem limite para o poder do que há no nome e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Então, irmão, levar a palavra, glórias a Deus. Lá em Mateus 5, Mateus capítulo 5, glórias a Deus, versículo 13 e 14 diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aleluia. Aqui o Senhor Jesus Cristo disse duas verdades para nós. Primeiro, ele disse: vós sois o sal da terra. Glórias a Deus. E também a luz do mundo. Mas o Senhor anteriormente tinha dito que ele era a luz do mundo. Louvado seja Deus. Mas aqui em Mateus 5 ele diz primeiramente que nós somos o sal da terra. Glórias a Deus. O que ele quis dizer com isso, irmão? Que o sal, irmãos, era o que era usado na época. Naquela época não existia geladeira, né? Não existia nada que gelasse, né? Então era usado o sal para a conservação de alguns alimentos, né? Principalmente da carne. Então jogava aquele sal, né? que era grosso, né? Então jogava o sal grosso ali e aquilo conservava durante um tempo maior aquele alimento. Aleluia. E o Senhor usou essa figura dizendo: vós sois o sal da terra. Glórias a Deus. Por quê, irmão? É a presença da igreja que impede esse mundo de apodrecer mais rápido, né? Então nós somos sal da terra. Isso quer dizer que a presença da igreja mantém esse mundo, irmão, ainda vamos dizer assim, num estado que não venha a apodrecer, né? Definitivamente antes da hora, né? Há um tempo. Então assim, irmãos, é o que nós estamos constatando, que enquanto a igreja estiver aqui na terra, esse mundo ainda é conservado, né? Assim como no passado se pegava uma carne ali, jogava aquele sal grosso e guardava, ficava conservado por algum tempo. Assim também, irmão, é a dispensação da graça. O Senhor Jesus Cristo disse que nós somos o sal. Então, o sal, que é a igreja, tem mantido esse mundo, irmão, em um estado, né, ainda de conservação. Só que isso tem um tempo, não é porque passava o sal na carne que ela ia durar muito tempo. Não, ia durar um pouco mais, mas ia também apodrecer. Então, irmão, por isso que o evangelho, ele tem um tempo, que é chamado o tempo dos gentios. Então a igreja, ela é o sal da terra. Então o sal estando presente, esse mundo ainda vai sendo, vamos dizer assim, conservado dentro de um limite tolerável de pecado diante de Deus. Mas, irmãos, um dia a igreja será arrebatada e aí virá o apodrecimento completo deste mundo. A igreja também é a luz do mundo, a luz que ilumina, meus queridos irmãos, a este mundo. O mundo em parte está em trevas, mas ainda existe uma luz, né? Como alguns usam aquela expressão, uma luz no fim do túnel, né? É a igreja ainda é a luz do mundo, só que essa luz será tirada, irmão, e virá uma grande treva sobre essa humanidade. Glórias a Deus. Então essa é a simbologia. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Aleluia, louvado seja Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 20, nós encontramos um fato, irmão. Lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 20,
Louvado seja Deus. Vamos abrir 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 20. Aleluia. Que diz assim: aleluia. Porque vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, quer dizer, nunca mais viu Elias, né? E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Aleluia. E tomando a capa de Elias, que lhe caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e dividiu elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Glórias a Deus. Versículo 19: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, e como o meu senhor vê, porém as águas são mais, e a terra é estéril. Louvado seja Deus. Eliseu disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E assim foi. Essa passagem também é uma figura, irmãos, desta obra da evangelização. O que aconteceu? Eliseu substituiu a Elias. E quando ele chegou, né, lá junto dos filhos dos profetas, eles estavam habitando numa cidade. E aqui, irmãos, eles disseram, né, no versículo 19: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade. Então a habitação ali era boa, uma cidade, né, boa de ficar, clima bom, tudo bem. Mas tinha um problema naquela cidade, irmão. As águas eram ruins, não dava para beber, irmão. Olha que problema, né? As águas eram ruins. Aleluia. Então eles disseram: a cidade é boa como o meu senhor vê, porém as águas são mais, são águas ruins, né? Aleluia. E a terra é estéril. Quer dizer, não tem água boa, a terra é estéril, né? Aleluia. E o que é que Eliseu disse? Que trouxesse uma salva nova. Isso é profético, irmão. Uma salva nova. Nos faz lembrar de quê? Da nova aliança. Nos faz lembrar de quê? Da igreja. Louvado seja Deus. Coisa nova. Uma certa vez Moisés, né, vou acelerar aqui. Moisés fez um ato, uma certa vez, irmão, que deixou os judeus meio achando aquilo estranho. Por quê? Porque quem tinha que fazer o sacrifício e pegar o sangue e espargir sobre o altar, sobre os utensílios, era quem? Arão e seus filhos. Moisés disse: não, espera aí, sacrifica o animal. Chamou 2 jovens, irmãos, no meio da multidão. Chamou 2 jovens e mandou os jovens pegar o sangue e espargir sobre o povo, e disse: essa é a nova aliança para convosco. Glórias a Deus. Só fez isso uma vez, irmão. Aquilo que Moisés fez foi profético. Aquilo estava se referindo, aleluia, de que um dia Deus ia fazer uma nova aliança com o seu povo através da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pegou 2 jovens, aleluia, louvado seja Deus. Mas, irmão, voltando para cá, o que aconteceu? Ele pediu sal. Me traz sal. O irmão já pegou um copo d'água e jogou sal, irmão? O bebê fica meio, né? O gosto não é bom, não. Mas ali, irmão, era algo profético que Deus estava se referindo, né? Usando a Eliseu. Disseram: olha, a água, a cidade é boa, mas as águas... Ele diz: trazei sal. Águas, irmãos, aleluia, simboliza multidões, povos, né? Nós encontramos lá em Ezequiel capítulo 47, né? Ali Ezequiel viu aquele rio, né, que saía debaixo de um altar, né, e que passava, e por onde aquelas águas passavam, inclusive o Senhor mandou que ele mergulhasse, né, andasse, né, 3 vezes 1000 côvados, e quando ele
caminhou mais 1000, teve que atravessar a nado, depois voltou, e quando ele voltou à margem, ele observou que aquelas águas eram cristalinas, aleluia, ali simboliza o rio da graça de Deus, irmão, aleluia, e ele começou a observar que havia muito peixe, símbolo das almas, né, salvas, aleluia, e depois ele olhou na margem do rio, e havia árvores frondosas, símbolo do crente, né, aleluia, será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, né, aleluia, símbolo do crente, aleluia. Então, irmãos, ele ficou observando, e Deus fez ele enxergar lá o final deste rio, e sabe onde ele acabava, meus queridos irmãos? No mar, e ali diz que aquelas águas, quando chegavam no mar, sarava todas as águas, aleluia, louvado seja Deus, um símbolo do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, do rio, aleluia, da graça de Deus. O salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo, Deus está no meio delas. Irmão, aonde a palavra de Deus é pregada, louvado seja Deus, espiritualmente falando, há um rio passando, aleluia, por onde a palavra de Deus é pregada, e há um rio, e se nós bebermos desse rio, louvado seja Deus, essas águas sararão, a palavra de Deus sara, o homem por dentro, aleluia, e também por fora, corpo, alma e espírito são, meus queridos irmãos, lavados por esta água. Jesus disse: beber da água que eu te der. Meu querido irmão, é tempo de nós bebermos mais, aleluia, desta água, a água que mata a nossa sede, a água que purifica, e aonde aquelas águas terminavam era no mar, e purificava todas as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu disse: me traz sal, e jogou sal nas águas, e as águas ficaram puras, boas para beber. Irmão, aleluia, a igreja é o sal da terra, e se nós, aleluia, salgarmos esse mundo com a palavra de Deus, aleluia, as almas, muitos serão salvos antes do arrebatamento da igreja, aleluia. Temos que pregar a palavra enquanto é dia, porque a noite vem, aleluia, e a palavra do Senhor é clara, aleluia. Bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor chegar, o achar fazendo assim. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Então sarou as águas, aleluia. O Senhor também lá em Mateus capítulo 5 versículo 13, ele diz: vós sois a luz do mundo, aleluia. Não se pode pegar uma lâmpada, acender e colocar debaixo da cama, mas tem que colocar no velador, porque é o lugar, né, onde se pendurava e iluminava toda a casa. Então não se pode, irmãos, aleluia, também edificar uma cidade, querer esconder ela, se ela foi edificada sobre o monte, não tem como esconder a cidade, não? Então se construiu uma cidade em cima do monte, todo mundo que passa vai ver, não é verdade? Assim é o crente, louvado seja Deus, não tem como se esconder, né? Aleluia, porque se a luz está brilhando na escuridão, todos vão ver. Vamos experimentar, chegar em casa, pega uma caixinha de fósforo, entra no quarto, tranca tudo, quando estiver bem escuro, acende. O foguinho é pequenininho, mas você vai começar a enxergar. Assim é, meus queridos irmãos, a luz, né? E assim tem que ser o crente. Não convém, se alguém está na luz, e querer esconder essa luz, colocar debaixo da cama para ninguém ver. Não, eu estou brilhando, mas estou brilhando sozinho. Então, meu querido irmão, vai ficar difícil, né? Porque se você está brilhando e quer esconder o brilho, pode ter certeza que vai ficar sufocada essa sua luz, né? Assim o sal também, se o sal se tornar insípido, não presta para mais nada, a não ser ser lançado fora, né, e ser pisado pelos homens. O que quer dizer isso? Quando o sal não prestava mais, jogava lá para o meio do caminho, jogava fora, aí as pessoas iam passando, né, que não tem valor mais nenhum, né? Então não pode ser assim, glórias a Deus, porque se quisermos esconder a luz que há em nós, ela vai acabar se apagando. Por que ela vai se apagar? Porque se está querendo esconder a luz, né, vai faltar o azeite que mantém a luz acesa. Por isso, as virgens loucas, elas se deram mal. Por quê? Porque quando as lâmpadas delas estavam se apagando, ela não tinha reserva de azeite, né? Então tem que ter a reserva, glórias a Deus. Assim foi com as prudentes.
As prudentes também estava tardando o noivo e começou até a apagar também, mas elas estavam ligadas, elas estavam atentas. Não, pegaram lá a reserva de azeite e colocaram na lamparina, o fogo começou a aumentar. Quando as outras viram, dá para nós também um pouco do vosso azeite. Irmão, não dá não, sinto muito, mas disse assim as virgens prudentes: ide comprar porque tem para vender, porque não dá para dividir para nós e a vós. Por quê? Porque porventura pode faltar para as duas, então vocês vão lá comprar. Aleluia. E assim irmão, glórias a Deus na vida espiritual. Não adianta, né, a gente achar que alguém vai dividir com ele. Não, meu pai vai dividir comigo. Não, quando Jesus vier, eu vou dizer: não, Jesus, não, meu pai é pastor, minha mãe é da oração. Isso, meu irmão, não vai adiantar nada. Quem vai subir é o pai e a mãe, e se aquela lâmpada estiver apagando, vai ficar mesmo, né? Seja quem for, aleluia. Parentesco não vai levar ninguém para o céu, aleluia. Condição dentro da igreja também não vai levar ninguém para o céu. Nós temos que estar com a nossa lamparina acesa, o fogo aceso, aleluia, com azeite e com a reserva de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se colocar debaixo do velador, aleluia, debaixo da cama, melhor dizendo, sabe o que vai acontecer? A luz vai apagar e ninguém nem vai ver, porque não está iluminando mesmo, está tudo, continua, a luz está acesa lá escondidinha, continua tudo escuro, ela vai apagar e ninguém vai ver. Assim acontece, meus queridos irmãos, com aqueles que querem esconder a luz, né? Aleluia, coloca debaixo da cama, né? Debaixo do alqueire, e ali esconde a luz, ela vai apagar e ele nem vai ver. Não, meu irmão, não pode ser assim. Aleluia, se andamos na luz, nós temos que fazer essa luz brilhar, nós temos que iluminar toda a casa, nós temos que falar do Evangelho, nós temos que ser luz nas trevas, nós temos que ser, aleluia, luz lá no trabalho, luz na escola, luz em casa, aleluia, aonde o crente chega, tem que iluminar, aleluia, com as boas obras, com a vida reta diante de Deus, sendo, aleluia, o verdadeiro sal, aleluia, a verdadeira luz, aleluia, que ilumina todo aquele que está em treva. E a palavra só nos diz que quando o Senhor Jesus Cristo veio, aleluia, confirmou-se a palavra dizendo: os que estavam assentados em trevas viram uma grande luz, aleluia. Aonde Jesus chega, a luz brilha, irmão, porque a palavra só nos diz: se andarmos na luz como Ele na luz está. Jesus é a luz do mundo, Ele nos deu a condição de ser luz do mundo, e sejamos luz do mundo. Então vamos pegar o nosso cestinho, irmão, é pouquinho, vai, e você vai ver milagre, você vai ver multiplicação, você vai ver as coisas acontecer na tua vida, testemunhos das grandes coisas que o Senhor fará, porque Deus confirma a sua palavra na vida daquele que vai, aleluia, obedece e leva, aleluia, o alimento para aqueles que estão famintos. Louvado seja Deus da palavra de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe os queridos irmãos, aleluia, que Deus abençoe, que possamos, aleluia, ser sal, que possamos ser luz. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus em breve irá encerrar os trabalhos, a dispensação da graça vai acabar, e não falta muito, irmão, não falta. Louvado seja Deus. Muitos estão achando que falta muito, mas não falta. Jesus está às portas. Glórias a Deus, aleluia. E que Deus abençoe os queridos irmãos, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar para encerrar. Glórias a Deus. Nosso irmão Paulo Sérgio, que começou o culto, vai também encerrar. Louvado seja Deus este culto. Glórias a Deus. Que o Senhor colocar no seu coração, vai fazer a oração final, e nosso irmão evangelista Jonas irá implementar a bênção apostólica. E quem está alegre com Jesus nesta noite, diga glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo domingo, sexta, sábado e domingo é festividade das irmãs, e o domingo, o ar livre, né, juntamente com toda a igreja, estará sob a responsabilidade das nossas irmãs, que estará ali na praça evangelizando, e nós, os irmãos, os jovens, estará dando apoio às nossas irmãs para que o trabalho venha a ser uma bênção. A nossa irmã Claudineia quer deixar um pequeno aviso, e a nossa irmã tem essa oportunidade. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor.
Igreja, estamos aguardando esses 3 dias, né? Jesus não voltando, vamos estar adorando esse Deus, né? Engrandecendo o nome desse Deus, né? Na vida de cada serva do Senhor, na vida da igreja, porque toda a igreja está convidada, né? Para chegar cedo, para começar o culto orando conosco, né? Cada um de nós vamos nos organizando para nós chegarmos cedo, estarmos de joelho, para começarmos o culto de joelho na presença do Senhor, engrandecermos o nome desse Deus que vive e reina para todo sempre, que tem feito grande obra na vida de cada serva do Senhor, tem feito grande obra na vida da igreja. Por isso nós estamos todos juntos, igreja, os varões, né? As crianças, os jovens, queremos estar todos juntos aqui nessa próxima sexta, sábado e domingo, para engrandecermos o nome do Senhor e aprendermos mais a sua palavra, sermos restaurados por esse Deus, que esse tema que o Senhor trouxe para as nossas vidas, restaurando o altar de Deus, venha ser, né, de grande avivamento para as nossas vidas, de grande restauração para a nossa vida espiritual. Minhas queridas irmãs, amanhã nós temos ensaio na sede, e amanhã vão entregar as blusas lá na sede. Então, é importante que todas as irmãs, né, possam ir lá na sede para receber a sua blusa, está confirmando lá direitinho o seu tamanho. Nós aguardamos as irmãs lá na sede, tá? Em nome de Jesus. O maior número possível de irmãs, tá? Que possam ir lá na sede amanhã, estar ensaiando e recebendo a sua blusa amanhã, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, Pai santo e justo, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta noite, ó Pai, a qual, Senhor, o Senhor despertastes, ó Deus amado, ó Pai querido, há muitas almas, ó Deus, que estão famintas, ó Pai, que estão sedentas, ó Deus amado, e o alimento está com a Tua igreja, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido e santo, nós queremos Te pedir que o Senhor possa, ó Deus amado, continuar, ó Deus amado, despertando-nos dia após dia, ó Pai, porque esta batalha, ó Deus amado, é cada evangelismo que é realizado, é cada domingo, a cada momento que dispomos a pregar a Tua palavra, ó Pai, são inúmeras dificuldades, barreiras, ó Pai, que têm se levantado, mas nós somos gratos a Ti, porque aqui existe um povo, Senhor, que tem, ó Pai amado, colocado esse propósito, ó Deus, no coração, ó Pai amado, de levar a Tua palavra, ainda que seja, Senhor Deus, com dificuldade, ainda que seja, ó Pai amado, Pai querido santo, com as lutas, com as aflições, mas o Teu povo não tem cessado, Senhor, ó Pai amado, de trabalhar, de regaçar as mangas, ó Pai, de sair por estas ruas, ainda, ó Pai, que a estrada está deserta, ainda que existem inúmeras pessoas à nossa volta, mas continua deserto, Senhor, porque muitos não têm dado crédito à pregação do Evangelho, mas a Tua igreja está perseverando, porque sempre há um eunuco, Senhor, ó Pai, passando, precisando de ouvir uma palavra, Senhor, ó Deus amado, e continua, Senhor, segurando pelas nossas mãos, ó Pai, nos guiando, ó Pai amado, direcionando os nossos passos, para que nós não venhamos fazer nada de nós mesmos, Senhor, porque nada nós podemos, nada somos, ó Pai amado, mas nós, ó Pai, que estamos na Sua dependência, ó Pai amado, esperando, Senhor, o próximo domingo, Senhor, ó Deus amado, para fazer e cumprir o Teu ID, ó Pai amado, e que as oportunidades ao decorrer da semana, ó Pai, o Senhor também possa nos conceder, porque nós temos que pregar a tempo e fora de tempo a Tua palavra. Deus amado e santo, abençoa a Tua igreja, recebe este culto, Senhor, que nesta noite nós oferecemos a Ti, ó Deus amado, e que o Senhor possa nos conceder uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana, Senhor, em comunhão contigo. Se o Senhor não vier buscar a Tua igreja, Deus amado, leva-nos em paz aos nossos lares, aos nossos
nossos destinos, Senhor, nos guardando e livrando de todo mal. São essas bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estendemos as vossas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. A igreja diz: amém. E a vitória é nossa, operando Deus. E até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus dê uma noite de paz e de bênção a cada um dos irmãos. Aperte a mão do teu irmão e diga: foi bom você ter vindo nesta noite. Aleluia.